Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Natasha Barroca, sou psicóloga, terapeuta de família e de casal, certo? Eu vim aqui, já tem vários dias, na verdade, que eu tô tentando parar para tentar fazer um vídeo para falar algumas coisas, né, sobre esse momento que a gente tá vivendo, mas por incrível que pareça, eu não tive tempo. Quem tem criança em casa sabe que crianças demandam e a gente tem que ficar sempre inventando atividades junto com eles. E aí acabou que com os afazeres domésticos e tal, eu não tive tempo, mas tô parando agora pra gente conversar um pouquinho, tá? Deixa eu falar aqui, assim, eu continuo fazendo atendimento online, então eu já atendi algumas famílias online, né? E assim, me mobilizou a fazer esse vídeo também porque o nível de estresse nessas famílias e de ansiedade está bem alto, né? E aí eu encontrei uma forma de trabalhar e de conduzir que eu vou estar repassando para vocês. Quem é psicólogo, né, assim, se concordar com o que eu falo, pode seguir essas orientações. E esse vídeo também pode ser encaminhado para famílias, né, que eu vou falar um pouco como eu estou conduzindo, né? Assim, o ambiente familiar, né, ele, na verdade, todas as relações, né, por si só, elas já são relações onde a gente se contamina. Isso é uma característica muito do ser humano, né, assim, se contaminar pelas emoções do entorno, né, assim, um exemplo disso é quando você tá sei lá, em uma sala de aula ou em algum local que chega alguém bem estressado, rapidamente você já se sente mal, fica agoniado e tal, né? Ou então assim, você tá do lado de uma pessoa que começa a rir e aí é aquela gargalhada gostosa e aí você acaba sentindo vontade também de rir, né? Então o que eu tô querendo dizer é que assim, as nossas emoções contaminam as pessoas que estão ao nosso lado, né? E agora, nesse período de quarentena, onde nós teremos que conviver com as mesmas pessoas por vários dias, né? A gente não sabe quanto tempo ainda, né? Mas pelo menos mais 15 dias ou mais 20 dias, a gente não sabe, né? Então, assim, é muito importante que o ambiente familiar seja um ambiente tranquilo, de paz, respeitoso. Assim, é difícil, muito difícil, porque todos nós estamos vivendo uma ansiedade gigante, né? Principalmente profissionais autônomos, né? Donos de comércio. Assim, eu entendo que essa questão financeira é algo que está trazendo muito estresse para a família, para os adultos dessa família. E esse estresse, esse sentimento, ele acaba contaminando as crianças também, as crianças e os adolescentes. E elas, por não saber o que fazer com isso, elas acabam entrando no mesmo jogo e aí trazendo, assim, brigando com os irmãos, né? Deixando o ambiente mais pesado, uma carga bem mais difícil e acaba que fica todo mundo estressado. E aí, esse momento de estar dentro de casa, que hoje é obrigatório, né? Seria visto como uma clausura, como uma punição, como uma prisão, né? Então, realmente, a ansiedade aumenta, o estresse aumenta e as relações familiares vão ficando cada vez mais difíceis, né? Mas aí eu quero dizer uma coisa para vocês, certo? Eu tenho uma amiga que mora na Itália, né? E eu perguntei, né? Desde que começou essa história do corona, eu venho conversando com ela, mas esses dias eu mandei uma mensagem para ela perguntando quanto tempo, como é que ela tava, a família dela. E aí ela me falou que as pessoas estavam arrasadas dentro de casa, assim, já não aguentavam mais. E aí eu perguntei quanto tempo elas estavam já dentro de casa. E ela falou 3 semanas. Estamos há 3 semanas sem poder sair de casa. E aí eu disse, nossa, a gente tá aqui em uma semana e a gente já tá, assim, tem muita gente já sofrendo, pirando. E aí ela disse, assim, Natasha, a gente achava que no começo, né, era terrível, era a parte pior, mas na verdade o pior ainda está por vir. Porque esse início aí que a gente tá se acostumando, que acha ruim tá dentro de casa, na verdade depois a gente vai ver que essa não é a pior parte. A pior parte é que a gente está vivendo agora, que é a parte onde
a gente só recebe a notícia de pessoas queridas ou pessoas queridas amavam estão morrendo. E a gente não pode ir dar um abraço de consolo, a gente não pode se aproximar do corpo, a gente não pode ver o corpo ir para um velório. E assim, são muitas notícias de morte e isso abalou emocionalmente as pessoas de tal forma que, assim, psicologicamente todos estão muito afetados, né? E aí eu fiquei, meu Deus, é mesmo, nós não chegamos ainda nesse ponto, né? Nós estamos ainda no primeiro passo, no primeiro momento, que é nível de estresse alto, não aceitar isso, reclamar, querer sair, desobedecer, né? Mas a gente vai passar por isso, né? Porque a gente sabe que o número de óbitos ainda é grande, né? E assim, por mais que eu acredite que o Ceará está se organizando de uma forma preventiva e bem antecipada, mas assim, bem, isso é o que é o que é esperado, né, para esse momento. Assim, são muitas mortes, né? Então eu acho, gente, que a gente precisa fazer com que o ambiente de casa seja um ambiente de nutrição e não um ambiente de desnutrição. A gente sabe que a gente se nutre nas relações, nas pessoas que a gente ama, nas questões, assim, na intimidade, né? E a gente se desnutre quando a gente briga, perde a paciência, fica só no estresse, né? Então, assim, a gente não tem outras pessoas para se nutrir. A gente vai ter que aprender a se nutrir com quem está do nosso lado, com o que a gente tem. Ou então via online, com as pessoas que a gente gosta também, certo? Então é muito importante, já que a perspectiva é de que isso piore e a gente precisa se cuidar, a gente precisa ficar bem para a gente poder dar conta de enfrentar tudo isso, né? A forma que eu tô trabalhando com as famílias, né, falando, explicando, ela é muito baseada na psicologia das emergências e desastres, né? Onde, assim, na verdade, agora não é hora de resolver muitas coisas, não, certo? Agora a gente tem que focar em o que é prioridade. O que é prioridade, certo? Existem duas coisas que são prioridades agora, certo? Uma é a saúde física e outra é a saúde mental. Essas são as duas prioridades. Então, como você cuida da sua saúde física ficando em casa, ok? Como você cuida da sua saúde mental estando em casa e ao longo desse período que nós ficaremos dentro de casa sem poder sair, né? Então, sobre a saúde mental, é necessário se ter um ambiente leve, um ambiente harmônico, certo? Né? Assim, com atividades interativas, onde as pessoas possam colocar suas emoções, a sua criatividade, a sua espontaneidade, né? E então, para se manter esse ambiente leve e saudável, o que eu tô falando para os meus pacientes é: deixe tudo para depois, certo? Se você tá em casa só você e o seu marido, você, o seu marido e os seus filhos, né? Então, assim, tem questões, todo mundo tem questões nas relações, todo mundo tem coisas que precisa discutir, que acha errado, que quer criticar. Gente, agora é hora de deixar tudo isso para depois. Você coloca na sua cabeça assim: eu acho que o meu pai é muito rígido e eu vou questionar isso. Não, vamos fazer o seguinte: depois que terminar a quarentena, a gente questiona isso, certo? Porque agora vocês não vão conseguir fazer nada com isso. Vocês vão trazer isso para o ambiente de vocês. Então, tudo que for para além, assim, do que você acha que vai trazer uma carga pesada, uma carga de estresse, vamos deixar para depois, certo? Agora a gente foca em ficar bem, em ter um ambiente harmônico, certo? A segunda coisa é estabelecer uma rotina.
Por que que isso é importante? A rotina organiza mentalmente e fisicamente também, certo? Então, se tem uma rotina, os horários eles não precisam ser tão rígidos, mas é importante, assim, que marque algumas coisas. Quais são as coisas que eu acredito que são prioridades, certo? Então, você fazer alguma atividade física é prioridade, certo? Porque a atividade física ajuda tanto o físico, quanto o mental, quanto o psicológico, né? Então, assim, a atividade física ajuda a descarregar energia, né, a baixar o nível de estresse, de ansiedade. Então a atividade física ela é muito importante, e é importante que tenha assim um horário para isso, né, assim, para a gente saber mais ou menos o que esperar das horas daquele momento, né. É importante também que nessa rotina estejam divididas e pré-estabelecidas as atividades domésticas, né, onde todos possam participar, para todos poderem se ocupar, né? E aí, assim, vocês podem dividir as tarefas por dia, dividir por aptidão, assim, eu gosto mais de lavar a louça, eu gosto mais de varrer. E aí vocês vão organizando, né, para que todos façam, né, sabendo que tem que fazer aquilo, né? Pensando no bem comum, se eu lavar a louça, legal, o outro tá varrendo a casa, o outro tá limpando o banheiro. Então, assim, todos estão fazendo por todos, dá uma sensação de coletivo, né? De que eu tô sendo cuidado e eu tô cuidando. E isso é muito legal para um ambiente familiar, né? Isso é muito legal para construir, né, essas relações. E a outra coisa que precisa fazer parte da rotina é um momento produtivo. O que é esse momento produtivo, certo? Seria ler um livro, né? Seria fazer alguma arte, seria fazer algum curso que está aberto aí grátis pela internet, seria trabalhar online, né? Assim, mas é importante que a gente faça algo que a gente sabe que está produzindo, porque isso é importante, porque, assim, o trabalho, né, a produção é algo que está muito atrelado ao valor da gente, né? E a gente sempre fica pensando, eu tô aqui parada, sem produzir, sem fazer nada, né? Então, e aí você se sente mal, se sente menos, com a autoestima baixa, né? Então, assim, é importante colocar algo. Esse algo, cada um vai estabelecer o que é produtivo para você, né? Para mim é produtivo desenhar, desenhe. Para mim é produtivo tentar aprender violão, vá lá. Para mim é produtivo trabalhar online ou perguntar como é que as pessoas estão dando esse suporte. Massa, certo? Ninguém tem que decidir o que é produtivo para o outro. Cada um vai escolher o que é produtivo para você, tá bom? E a outra coisa que eu acho que seria interessante fazer parte, mas claro que não é obrigatório, é algum momento, todos juntos, fazendo um momento prazeroso. Seja contando história, seja contando histórias da família, de quando as crianças eram pequenas, de coisas engraçadas, seja jogando, seja assistindo um filme juntos, mas fazendo um momento prazeroso entre todos, né? Então, deixar as brigas para depois é uma coisa muito importante, certo? Construção da rotina. Na rotina precisa ter, só recapitulando, né, gente? Na rotina precisa ter atividade física, divisão das atividades domésticas, um momento deixa eu olhar aqui na minha cola. Um momento produtivo, né? Que é estudos, ler livros, trabalhar de alguma forma, certo? Ok? Então vamos cuidar das nossas reservas afetivas, certo? Recarregando as nossas reservas nas relações que a gente tem, né? Então, outra coisa importante, né? Famílias que têm crianças, né? Assim, realmente nós acostumamos os nossos filhos a sempre terem o que fazer. O ócio ser uma coisa muito difícil, né? Então eles não estão acostumados, né? Então, assim, tenha um pouquinho mais de paciência, mas eles vão se acostumar, né? A ideia é essa. Então, assim, você não é obrigado a ficar criando atividades como pai, como mãe, direto para o seu filho ter o que se ocupar. O ócio é importante para a criança.
É importante para ele saber lidar com as emoções, estimular a criatividade e ele aprender que sozinho ele pode se divertir, que a companhia dele é boa também. Então, o ócio é um aprendizado, inclusive para vocês, um aprendizado para todos, certo? Então, assim, deem tempo ao tempo, aproveitem esse tempo para fazer atividades próximas ali 100% com a criança, né? Que é uma coisa muito difícil hoje em dia por conta dos nossos afazeres da correria. Hoje nós temos a possibilidade, a oportunidade de parar, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa bem importante. E aí, assim, quem tem criança em casa cansa muito, mas em compensação a gente sempre tem o que fazer. Que também acaba sendo uma coisa positiva, porque acaba que o tempo passa rápido e aí rapidinho a gente já está no outro dia, tendo que fazer outras coisas e a criança demandando e a gente fazendo atividades, né? Então, assim, vamos tentar olhar as coisas pelo lado positivo. Olhar para o negativo vai nos gerar emoção, uma sensação de ansiedade, de desespero, de medo. Então, assim, não é hora de ficar olhando notícias ruins a todo momento. Evite, veja o necessário, né? Assim, vá fazer outras atividades que mobilizem emoções positivas. Deixa eu ver, tinha outra coisa que eu precisava falar para vocês. Bem, é isso. Ah, lembrei. Gente, assim, eu entendo que todo mundo esteja muito estressado e muito preocupado e com muito medo dessa questão financeira. Mas assim, deixa eu dizer o que está me ajudando e o que eu estou falando para os meus pacientes, né? Assim, como é que a gente deve olhar para isso? Olhe para isso com a visão do coletivo. Não é só você que está passando por isso. Todos nós estamos passando por isso, certo? Isso vai ser um problema geral. Se é um problema geral, todo mundo depois vai ter que cuidar geral. Então vai ficar mais fácil da gente retomar o barco, vai ficar mais fácil da gente retomar aquilo que a gente perdeu, ou aquilo que a gente deixou de ganhar, ou aquilo que ficou parado, certo? Todo mundo, do mesmo jeito que todas as pessoas estão se unindo para dar conta dessa pandemia, as pessoas vão se unir também para dar conta dos rastros de destruição que ela fez, né? Assim, os rastros de desorganização. Então, tentem pensar positivo. Pensando positivo, vocês geram emoções positivas e vocês tornam um ambiente mais positivo, certo? E aí, vocês conseguem passar, a gente consegue passar por esse momento de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, né? Eu vou estar fazendo outros vídeos, né, assim, sobre, principalmente com famílias com crianças, né, ou então sobre as relações, e aí eu vou estar postando. Por favor, vocês podem, se vocês puderem, encaminhem esse vídeo para quem vocês acham que vai ser importante escutar, né, para aquelas famílias que acham que não estão aguentando mais e que precisam escutar, né, alguma coisa que as ajude, tá bom? E qualquer coisa eu estou aqui. Eu vou deixar o meu contato, deixar o meu e-mail e aí quem quiser me procurar estarei disponível. Um beijo e estamos juntos.